A gente está começando hoje uma série que vai ser semanal. Toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, hoje é dia 25 de março de 2026, a gente vai estar aqui, tá? E a ideia é, a gente vai abrir para bater papo, tá? Porém, tem um conteúdo, a gente vai trazer o conteúdo, é meio que aberto para vocês, tá bom? Então, meio que, porque assim, cara, se tiver alguma dúvida, levanta a mão na hora, a gente meio que para a explicação, troca uma ideia. Vão trazer alguns temas que são mais polêmicos, né? A gente vai falar de temas polêmicos. Hoje não. Hoje é um tema leve, mas haverão temas que é mais polêmico. Então pode interromper a gente, tá? Seguinte, então, para quem não me conhece, Felipe Amaral, eu sou cofundador do Dash Fácil, né? Eu praticamente muita gente me conhece por lançamento, mas eu rodo muito perpétuo, né? Já tive negócio local também. Então, assim, a gente opera muito nos bastidores. Muita gente me conhece porque eu lancei o Érico, depois lancei a Cris, Mayra Card, tem uma outra galera aí, né? E a gente tem uma metodologia própria que chama alavancas de escala, porque eu bato muito nisso, que existe sim o 80-20, existe aquele para fazer na hora certa, do jeito certo e dar um resultado absurdo, né? Tô aqui com o meu grande amigo, sócio, Rodrigo Galbieri, está bem, mano? Como é que tá? Opa, tô bom demais, cara. Galera, pra Rodrigo é quem não me... gaúcho. Gaúcho não, pô. Esses caras aí que acham que Paraná pra baixo é gaúcho, velho. Pô, paranaense não é gaúcho. Santa Catarina também não é gaúcho. Ah, eu sempre ia zoar, falei, pô, tem que dar uma zoadinha. É. Não, Então, galera, muito bom estar aí com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Albier. Sou cofundador aí do Dash Fácil também, estrategista há mais de 8 anos, eu acho, já também. Bom tempo aí na caminhada. Eu já fiz mais de 1.000 análises de lançamento dentro de mentorias e masterminds, e já lancei, acho que, se eu não me engano, eu estou no 23º Expert, em nichos completamente diferentes aí do marketing digital. Então, assim, essas aulas aqui que a gente vai trazer, a gente está muito animado para isso, porque a gente realmente quer abrir a caixa preta. Então, é uma discussão nossa, assim, cara, vamos deixar salvo isso aí, não vamos, né? A gente está pensando nisso, porque realmente a gente vai entregar o ouro aqui para vocês. A gente está muito dedicado a isso aqui, esperamos que vocês gostem, porque é coisa de campo de batalha. A gente está no campo de batalha e vai trazer aqui para vocês. e assim, falando em deixar salvo, não, já vou adiantar um assunto que assim, algumas dessas lives elas vão pro YouTube. A gente vai cortar, tá? Talvez não vá na íntegra, talvez não vá tudo, mas muito provavelmente faremos lives assim toda semana, fica lá no YouTube um tempo, depois a gente tira. Alguns assuntos que são mais sensíveis, a gente vai deixar dentro do Zoom, né? Então vamos tirar essas partes, porque acho que algumas coisas que a gente vai abrir aqui não deveria ficar à mostra. Então vai ter umas partes surpresas ali, né? Então, assim, papo reto, a gente não vai falar do óbvio. Tá, vamos falar de lançamento, vamos falar de perpétuo, muito de infoproduto. Se tiver alguém com equipe comercial, negócio local, a gente vai abordar também. Tá? Acredito que muitos de vocês, se não tem, um dia vão ter alguma coisa de negócio local, algum viés de, vai ser muito bom pegar isso. Tá? E para vocês, acho que vale a pena tu mostrar depois um bate-papo, mas assim, só recapitulando. Esses dias eu dei uma palestra, vou até compartilhar aqui a tela com vocês, porque faz parte de entender isso, né? Então, assim, essa galera, a galera que eu já lancei. E hoje em dia a gente dá muita consultoria. Então hoje o meu maior foco, junto com o do Galber só faz análise, o dia todo fazendo análise, né? Então a gente vê muitos negócios. Então o que a gente vai trazer para vocês é 100%, é 1000% de campo de batalha. Pra você ter ideia, a gente fundou o Dash Fácil em 2025, se eu não me engano, a gente abriu o CNPJ, né? E de lá para cá, mais de 150 clientes passaram por aqui e estão aqui com a gente também, né? Então, nesse momento, a gente está analisando todos os negócios desses clientes. A gente tem IAs aplicadas no negócio de vocês. Então, ela está aprendendo com vocês e a gente está, nesse momento, lendo como que está funcionando para cada negócio, o que está dando certo, o que não está. Então, mais do que nunca, agora com avanço de tecnologia, né, a gente consegue dizer para vocês o que funciona hoje. Não ontem, ou mês passado, ou anteontem, não, é tipo hoje. Quais são os anúncios que estão funcionando hoje? Qual que é o padrão? Qual que é a página de vendas, a página de inscrição? Tá? Então, é isso que a gente vai abrir aqui para vocês. Obviamente que a gente vai sempre respeitar a individualidade, não vamos expor dados de ninguém, né? Faz parte do nosso valor de integridade, da gente não expor nada, dados sem prévia autorização, claro, tá? E todos os dados que a gente analisa são anônimos, anonimizados. Significa que muitas vezes nem a gente sabe de quem que é o negócio. Então a gente muitas vezes tem dados para analisar, tá?
Mas, quando a gente tem a autorização, a gente analisa de quem é. Conceito, contexto, na verdade. Como é que a gente chegou até aqui, tá? A gente lança desde 2017, 18. Eu posso falar para vocês tranquilamente, 2018 comparado com hoje era mato, né? E olha que engraçado, em 2018 eu falava que 2015 era mato. Então a gente tinha essa noção já em 2018 que estava começando, o Google Ads estava entrando no Brasil em 2015, por exemplo, com mais força, né? 2020, Marisa, eu dou uma ligadinha pra ele, ele me deu. vou te mutar, Marisa, mas depois você pode desmutar se quiser. 2020 rolou a pandemia. E aí muita gente entrou pro digital e assim, com todo respeito a quem lançou em 2020, cara, qualquer coisa que você fazia em 2020 dava muito certo. Então teve muito uma coisa que a gente chamava de os faixa preta da pandemia, os milionários da pandemia, que depois sumiram. Por quê? Depois de 2020 a concorrência subiu, todo mundo está no digital falando alguma coisa, muita gente falando asneira, né? Então a concorrência explodiu. O que que aconteceu? Ficou mais difícil de vender. Então esse movimento de 2022, 2023 e 4 e 5 de lançamento não funciona mais, o perpétuo não funciona mais. O que que é? É a concorrência. Não é o método que não funciona, é tu que não sabe jogar mais o jogo, né? E isso piorou em 2025. Por quê? Inteligência artificial entrou na parada, a galera acelerou mais ainda, abriu portas para muito mais gente entrar no digital e com vontade, com volume. Então tá cheio de nego aí fazendo copy com chat GPT, com cloud, achando que tá arrasando. Na verdade está criando barulho, está dificultando a vender, mas muitas vezes não está tendo resultado. Não é só usar um chat GPT, um cloud para ter resultado, né? Inclusive a gente vai falar muito disso aqui. A parada que eu quero trazer muito claro para vocês é que assim, usar feeling, só feeling. Feeling é essencial, tá? Um bom lançador, ele tem, um bom estrategista, ele tem um feeling danado. Eu conheço vários, né? Rafael Medeiros, grande amigo meu, ele tem um feeling, um tino para negócio. O Wesley, que está aqui com a gente, também tem. Eu vejo, quando eu converso assim, eu saco, sabe quem tem, quem não tem. Isso funciona, mas não é só isso. Eu devia falar, só feeling não funciona mais, tá? Hoje, quem tá, negócios que estão se destacando, e eu estou falando isso com propriedade de olhar vários negócios ao mesmo tempo e poder comparar eles, é a galera que está focando em alta performance, tá? Alta performance. E para ficar bem claro isso para vocês, é uma analogia que, cara, me desculpe os taxistas, mas é a melhor analogia que eu tenho para trazer. O taxista dirige todo dia ele entra no carro, todo dia ele roda centenas, talvez milhares de quilômetros, alguns deles, né? Mas o piloto de Fórmula 1 também faz a mesma coisa. Só que o que que muda é a intenção de cada um deles, é o nível de atenção para detalhes, o objetivo e principalmente a performance. O que que você acha que passa pela cabeça do taxista quando ele entra no carro para dirigir? Às vezes ele tá até fugindo de, não quer ficar em casa, ele vai entrar no carro. O piloto de Fórmula 1 não, cara, ele tem um objetivo muito claro, ele tem métricas, ele mede cada coisa. Então, uma coisa que eu quero trazer um pouco para discussão, assim, em público mesmo, é o seu lucro que vocês vão ter no negócio e o nível de escala que vocês vão chegar é completamente proporcional à sua atenção para detalhes, tá? Então, muita gente me conhece porque eu lancei o Érico. Mas o que vocês não sabem é como é que é o bastidor do Érico. É sinistro e é muito massa. Eu achei que era chato, eu achei que era maluco, mas daí eu cheguei pro Érico, eu achava que ele era um cara muito de feeling. Não é? Ele é muito analítico. Não só ele, a Cris também. Todos os dias que a gente tinha reunião, cara, era métrica, 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 métrica. Depois vem o feeling. Ou, tive uma ideia, tem, valida com métrica. Ah, não funcionou, ideia ruim. Funcionou, ideia top, vai pra frente. Entendeu? Então, e o nível de atenção em detalhes, por exemplo, para aprovar uma paginazinha de inscrição, uma página de vendas, cara, às vezes eram 3, 4, 5 dias. Calber, quanto tempo você demora para aprovar uma palestra lá? Vixe, é 2 meses, Sacou? pelo Então, menos. assim, é, essas empresas elas estão crescendo. O lançamento perpétuo funciona para todo mundo, cara, para essas empresas. Mas por quê? Porque é um nível de detalhes grandes. E eu não estou falando que tem que demorar. A gente demora porque é difícil. A gente está lidando com provavelmente um dos melhores copywriters que existiu ou que existe, que é o Érico. É difícil aprovar as coisas com ele. Mas vocês precisam ter atenção a detalhes, métricas. Cada palavra conta, tá bom? E falando nisso, né, até me empolguei um pouquinho, né? Só um pouquinho, Gabriel. Até Tá bom? cheguei a me perder. Mas é assim, quando eu conheci o Galbier, a gente fundou o Dash, porque assim, a gente sempre teve o feeling lá do estrategista, mas fazer análises era difícil. Era trabalhoso, era cansativo.
né? Tipo, a gente pedia um dado de manhã, chegava à tarde. Então, vocês já viveram isso, não preciso ficar falando. Mas assim, hoje é mais rápido, é mais fácil. E só para vocês entenderem, hoje a gente está introduzindo essa camada de inteligência, né? Então, a galera olha pro Dash, claro, ele tem um nome que chama Dash, a gente vai mudar esse nome. Mas o que está por trás é inteligência de quais métricas olhar, o que fazer. Então, quem é cliente já percebeu que a gente começou a colocar IAs, pequenas análises, né, um indicador de potencial de conversão. Depois eu queria até que você mostrasse, Galbier, aquela parada que aconteceu ontem, ou anteontem, né? Ontem, foi ontem. Foi ontem. Tá aberto aqui, gente. Ah, se tu puder mostrar, eu acho que vale, porque a gente vai entrar em métricas. O papo de hoje é sobre métricas. E métricas é a base do nosso jogo. É o que a gente vai trazer aqui. Sem dominar essa base, nada, nenhum método. Vem no todo santo dia. Método do Misha, sei lá, não sei qual que é o nome mais, né? Mudou tanto. Lançamento, fórmula de lançamento, high ticket. Cara, se você não dominar a métrica, o básico não vai funcionar. Você não vai conseguir. Porque você vai executar o método, vai falar, funcionou. Você vai falar assim, ah, não sei. Então a gente vai resolver essa parada. Faz sentido pra vocês tudo isso? Por favor, falem comigo, manda coisa no chat. É chato pra caceta ficar falando com as paredes. Sim, Tá bom? Compartilha, a gente tá no Zoom pra isso, tá? É pra poder falar. Monopolizei. Galbier, se você puder mostrar na prática, a gente já vai entrar no Ó, assunto métricas, mas, pô, liberei. pera lá, parte da tela aqui. Que eu não posso expor aqui os dados. Né? Deixa eu arrumar isso, né? Enquanto o Galbier pega aí, de boa se eu fizer mapa mental? Tem alguém que é contra, não gosta? Ou vocês curtem mapa mental? Curte, Quem né? que não gosta do mapa mental? É, eu não vivo sem, mas pergunto, né? Porque minha mãe mandou ser educado. Então, Mas, olha só, gente. Esse aqui é uma consultoria que eu fiz ontem pelo Dash com um cliente nosso. E, e assim, uma coisa que às vezes é óbvia para nós, né, que já estamos acostumados, eu e Felipe falamos disso o tempo inteiro, mas como não é óbvio para ele, né, para outras pessoas. Então, quando a gente olha para os dados da pessoa, fica muito explícito hoje é, pontos de ajustes, né, que é tudo isso aí que o Felipe está falando, que é olhar para dados, que é profissionalizar o negócio e sair do achismo, né? Eu acho que o principal ponto que a gente busca para vocês, para todo mundo, né, que principalmente para quem está junto com a gente no Dash, é sair do achismo e ter mais confiança na hora de investir. Então aqui, ó, só um exemplo, né? Isso aqui é os dados da captação, são as UTMs dele. Então a gente vê aqui que o AD13 é um anúncio em imagem. Tá aqui, ó, imagem. Ele captou a maior parte dos leads aqui, investiu 8 mil e pouco, pagou o lead mais barato, né, por ser uma imagem, e beleza, né? Então, na hora da captação, ele achou que isso aqui estava maravilhoso, né? Tanto que quando a gente começou a consultoria, ele falou, cara, tive um criativo aqui campeão e tal, né? Escalou o lançamento. E aqui o leads qualificados, ele não tinha configurado ainda o MQL, que é simplesmente escolher lá as perguntas chaves, né, que o lead comprador tende a investir. Então, isso aqui estava zerado por ele não ter configurado. Mas para ele estava tudo bem aqui, né? Enquanto o AD3 aqui, por exemplo, que é um vídeo, foi o segundo que mais captou. Aí, beleza, pagou um lead um pouco mais caro e tal, fechou. E aí, quando a gente vai ver a análise completa aqui, o resultado, que daí a gente já está falando do debriefing, olha só, olha só o que muda. Então, eu vou separar aqui por vendas, por leads. Então, o AD13, que foi aquela imagem, né? Investiu isso, teve 19 vendas, um ROAS de 1,19. Então, ele colocou 8.900 nesse criativo, voltou 10.600. Enquanto o AD3, que é o vídeo, ele investiu 2.500 e voltou 13.500. Então, o ROAS de 5,23. Aí eu perguntei para ele, né? E aí, se você tivesse tirado esses 9 mil que você pôs nessa imagem, colocado nesse criativo, quanto a mais teu lançamento teria faturado, né? Então, e isso aqui fica óbvio quando ele configurou lá a qualificação do lead, que é o MQL. No caso ali, a imagem está com 18% de qualificação, enquanto esse vídeo com 40%. Então, isso aqui já é gritante, né?
Isso aqui a E, pessoa já poderia ver e já otimizado a campanha baseado e tinha a nessa bolinha métrica. lá, né? Nas origens, não tinha? Tinha a bolinha lá, mas só que ela apareceu depois que configurou o MQL, no caso. Você viu? Era só ter configurado MQL antes. Então É, é, eu é não- um simples olhar, né, que você precisa para tomar uma decisão. deixa eu ver como é que fica na captação AD13 lá, que você falou, AD3, né? Claro, Só peraí. pra. Eu não tinha visto esse. O AD3, 3 está aqui. Acho que aí tem que organizar por gasto. Aqui, Aí, ó. ó. Tava A berrando. imagem, Tava e aqui. berrando. Tá aqui, ó, bolinha Vermelho. verde já. Pausar ou diminuir verbo. Baixo É, potencial de conversão. Por quê? é, Ele escalou aqui, só que a qualificação 18%. é. Taxa de resposta à pesquisa baixa. Então, vários indícios aí que é um mal criativo. Pois é. Então, assim, eu acho que muitos de vocês, quando chegam no Dash, é bem interessante, né? Pelo menos pra mim, eu acho interessante. Alguns acham desesperador. Mas é o seguinte: acho que a primeira pergunta aí, por favor, me confirma no chat ou levanta a mão. A primeira pergunta que eu vejo que as pessoas fazem depois que coloca o Dash no ar é: tá, e agora? O que que eu faço? Né? E parte disso é o que a gente vai falar, tá? Vou de mapa mental, hein? Bora. Mapinha Valendo. sempre é bom. Então, é o seguinte, tá todo mundo vendo o mapa mental? Tá fácil de ver? Como é que tá aí? Tá de boa? Tá. Tá ótimo. Ouvi dizer que vocês gostam quando eu faço o mapa mental do zero. Tá, então eu vou deixar o chat aqui do lado. E aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode mandar. Então é o seguinte, a gente tem lançamento perpétuo e sessão estratégica. Eu vou procurar em 30 minutos cobrir os três. Então eu vou acelerar. Mas, qualquer dúvida, interrompe, levanta a mão, pode falar. Tá? Qual que é o rolê? Vamos começar por lançamento. Tá? Lançamento a gente tem basicamente duas etapas. Depois que começou a rodar, não vou falar, não existe métrica antes de começar a captação, né? Mas a gente tem a captação, tá? Durante o evento, a gente tem a fase de evento, ou então também conhecemos como PL, né? Que captação? Os mais velhos a gente chamava de PPL, mas agora é CLI, né? Se não me engano. PPL, PLL. Até É, hoje eu uso essa mesma nomenclatura. eu Mas vou de hoje eu acho que é CLI, AE, AL, CLI a LL, né? é, Enfim, eu sou fiel ao pai Jeff Walker. Mas assim, evento e carrinho. Vamos simplificar o rolê. Primeiro você capta, depois tem a semana de evento, depois carrinho. Se eu for fazer a parada, isso daqui é PL, isso daqui L. é L, e aqui CPL, aliás, CLI barra PPL, né? Ah, o aquecimento em si, daria pra gente colocar aqui, ó. Mas ele tá dentro da captação, né? Ele Uhum. acontece durante a captação. A gente está captando. Tá? Então eu não vou nem colocar aqui. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Aquecimento também. Só para a gente saber que está aqui dentro. Tá? Então, beleza. Aí tem métricas que a gente olha muito na captação. O que monitorar? Só um pouquinho. Boca secou. Então vamos lá. O que que a gente olha? Então, se eu abrir o dash de qualquer pessoa, e acho que foi ontem que alguém me perguntou lá no Zoom de otimização, fala, Felipe, dá uma olhada para mim na minha captação, vê se está tudo bem. Eu vou quebrar por questões didáticas. Primeiro eu vou olhar tráfego. Tá, então essa é uma primeira grande subdivisão que eu tenho na minha cabeça. Então, primeiro eu vou olhar tráfego. Deixa eu fazer assim, ó. Tá? Depois que eu vou olhar tráfego, eu vou olhar páginas. Por quê? É o caminho do usuário. Então, eu sempre penso, qual que é o caminho que o usuário percorre? O meu cliente, o meu lead, né? Primeiro ele clica no anúncio ou no meu Instagram da bio, depois ele vai para uma página. Beleza. Depois da página, eu vou olhar pesquisa. Por quê? No meu entendimento, no jeito que a gente entende lançamento hoje, a pesquisa é uma das fontes mais ricas de informação que a gente tem para otimizar a captação, para otimizar lançamento, para a gente falar, abordar lead, fazer vendas. Então eu vou para pesquisa. Tá? Depois que eu vou para pesquisa, eu tenho algumas sequências e aí depende muito de como é que cada um lida, tá bom? Mas depois da pesquisa, eu costumo olhar algumas métricas de, eu vou chamar aqui
repescagem. Depois eu posso até usar um termo melhor, mas eu já vou explicar essa parada. Vou deixar aqui de suspense por enquanto. Tá, aí vem, tá bom, Felipe, tráfego. Tráfego a gente tem orgânico e pago. Só uma curiosidade, por onde que vocês começam? Orgânico. Obrigado, Wesley. Um abraço singelo para você. Também começa pelo Não me O orgânico. deixou, Wesley não vale, pô. não só não me deixou no vácuo, como me ajudou com a resposta certa, né? Beleza, valeu. Tá, orgânico. Tem muita, eu devia fazer uma frase assim, eu tenho umas vontade de fazer umas camisetas assim, ó. Lançamento não é tráfego pago. Porra, velho, tem gente que só olha pro tráfego pago. Tá maluco, cara? Não é assim que faz, não. Então é assim, orgânico. Beleza, o que que eu olho pro orgânico? Aí o cara vai falar o quê? Quantos leads? Eu falo, não, tamanho da audiência. Pode ver. Qualquer call que eu faço com qualquer pessoa, primeira coisa que eu pergunto, eu falo, me dá seu Instagram? Aí ela me dá seu Instagram. Eu falo, massa, me dá seu YouTube? Né? Então eu vou ver Instagram e YouTube. Muito comum. Quando eu peço isso, a galera fala o que pra mim? Ah, mas Felipe, não, nem olha meu YouTube, tá vergonhoso, eu nem vejo lá, eu não posto nada. Aí eu já poderia parar a análise aí. Eu falei, pode voltar pra casa. Por quê? Eu falei, você não tá postando no YouTube? Não. Eu falei, você tá maluco? Se você tivesse em 2015, eu ia aceitar. 2018, eu ia te olhar torto. 2020, eu ia te dar uns dois, três tapas na cara. 2026, eu não sei nem o que fazer mais. Eu acho que eu desisto. Não tem como. É bizarro, né? Tem que usar o YouTube, não tem jeito. Até pouco tempo atrás, eu postava no YouTube com frequência, aí depois eu não sabia o que fazer da vida, parei. Não devia ter parado, me arrependo amargamente. Todos os nossos experts que a gente trabalha falam assim, cara, posta em tudo. Cara, hoje com uma ferramenta só você posta em tudo quanto é canto. Então, assim, tem que postar em tudo quanto é canto. Ah, mas não tem ninguém no LinkedIn. Não perguntei. Posto. Entendeu? Não perguntei se tem alguém vendo. Tem que postar. Porque você nunca sabe qual o resultado que você vai ter depois de 6 meses postando, entendeu? Então tem que postar. Aí eu falando de métrica, né? Mas dando esporro na galera. Mas é isso. Né? E faço isso manual, não tenho uma ferramenta. Marcelo, pelo amor de Deus, MLabs. Eu vou pedir comissão pra esse cara, velho. Não é possível. Como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome do cara. Rafael Kiso. O Guizo, obrigado. Pega no MLabs, meu, posta. Eu prometo pra vocês vão me ver dentro da geladeira se deixar. Prometo. A partir de segunda-feira, quem tá vendo meu Instagram já tá, tem coisa diferente, YouTube, tudo. Então tem que postar, tá? E uma parada, posta otimizado para ser encontrado por ChatGPT, por algoritmos de IA. Tem técnica para isso. Depois a gente entra nessa um dia. Tamanho da audiência, tá bom. Leads orgânicos. O que que eu quero aqui? Aí já tem uma métrica. Eu, Felipe, quando eu pergunto isso, eu vejo a taxa de captura, vamos chamar assim, vai. Taxa de captura. O que que é isso? É a quantidade de pessoas que eu estou conseguindo trazer das minhas redes orgânicas. Um exemplo. Se eu tenho 100 mil pessoas aqui, ó, eu espero, Felipe, eu espero que você consiga minimamente 1.000 leads. Então ele tem uma correlação entre esses dois. Tá? Quanto? 1%. Tá? 1% no mínimo. Se você for muito bom, você consegue mais. Mas dá para conseguir 1%. Né? Se você tiver em 0,5%, opa, caramba. Aqui, ó. Se tiver em 0,5%, 500 leads, passa na prova, mas não dá para melhorar. Tá bom? Então a primeira coisa é essa, olha que louco, né? E isso daqui é uma parada que ninguém ensina. Ninguém ensinou para mim isso. Eu tive que viver e testar. Sabe uma outra parada que a gente olha também em lançamento? É, é a taxa de engajamento dos stories. Hoje em dia isso daqui está um pouquinho mais baixo, tá bom? Mas muitos problemas que você tem de comparecimento a gente checa aqui. Ah, meu lançamento ninguém comparece. Eu falei, qual que é a sua taxa de engajamento dos stories? Aí você vai ver, tem 100 pessoas com uma conta de 100 mil seguidores. Falou, cara, você não tá criando um relacionamento forte com a sua base. E aí, vai ser difícil levar essa galera para ao vivo, hein? Por quê? Porque denota que a pessoa não tem uma habilidade de gerar engajamento, sacou? Tipo, gerar engajamento em stories é uma habilidade do expert. Mas a gente, estrategista, pode treinar isso, pode explicar, pode ajudar.
Tá? A taxa de engajamento dos stories, eu gosto quando tem 0,5%. 0,5%, antigamente eu falava de 1 a 3, mas alguma coisa tá mudando no algoritmo ou do jeito do que a galera opera que não tá dando mais isso. Então hoje em dia eu olho pelo menos 0,5%. Então, 100 mil seguidores, cara, 500 views. Num post normal de stories. Não é assim, tipo, fiquei uma semana sem postar, postei, fiquei grávida. Não, cara, gravidez, criança em stories é boom. A parada explode de um jeito que eu nem sei por quê. Mas, quer dizer, tem minhas hipóteses, né? Mas beleza. Então eu olho muito isso, tá? No orgânico. Muitas vezes nas nossas análises, a gente para aqui na análise. Sabe por quê? Porque o orgânico, ele costuma converter informação interessante, né? Orgânico converte normalmente de 4 a 20 vezes mais que pago. É a vida, saca? Tipo, eu nunca vi menos que 4 e eu nunca vi mais que 20, por isso que eu tô usando esse range, tá? Então, se o orgânico tem conversão de 0,4%, então você precisa de 4, 100 leads para fazer, aliás, né, seria mais, peraí, calma, 200 leads para fazer uma venda, né? 4%, 0,4. O pago, nesse caso, pode converter de 1,6 a 8%. É a mesma diferença entre você ter um lançamento que fatura 100 mil e um que fatura 800 mil. É bizarro. É muito longe. É muito longe. Então, assim, é muito importante saber orquestrar orgânico. Muito, muito. Um spoiler: o jogo do orgânico é conteúdo de interesse e volume de postagem. Quem não sabe jogar orgânico, cola no Gary Vee. Cada palavra que ele fala, você come no café da manhã, no almoço, na janta. E faz, sem pensar. O Gary Vee sempre foi o mestre dessa parada. Todos os grandes lançadores sempre copiaram o Gary Vee. Desde E, 2016, né, Gabriel? e assim, dificilmente você vê um grande player do digital que não domina o orgânico. O que assim, tá mais do que claro, né? Até nos nossos lançamentos aqui, o que põe dinheiro no bolso, cara, o que escala o lançamento é o orgânico. Então, É. os caras que estão fazendo 7 em 7, que estão faturando aí 8 dígitos no ano, você vai ver, todos dominam o orgânico, todos têm essa habilidade aí, o expert que o Felipe comentou. É, e é importante, tá? Hoje em dia a rede social, um exemplo de TikTok. TikTok não traz lead, não traz ROAS. Realmente, não traz ROAS. Mas ele aumenta muito a visibilidade do negócio, muita visibilidade do expert, e ele traz a galera pro Instagram. Então, nos traqueamentos que a gente faz, muitas vezes o TikTok não aparece. Mas começa a fazer TikTok pra você ver a diferença que dá na sua vida. E o TikTok ensina pra gente, por exemplo, o que que vai dar bom no Instagram. Então, Wesley, não me deixa mentir, por favor. Se for mentira, pode falar. Vocês usaram muito é, é, a inteligência do TikTok, do que viralizava lá, para copiar e trazer no seu conteúdo orgânico pro Instagram. Pelo que eu lembro, foi isso, não foi? Sim. Top, não tô maluco. Então, assim, funciona bastante, tá? Então, postar em volume no TikTok, cara, deixa lá, o algoritmo vai dizer o que entrega mais ou não, aprende com ele, usando as outras redes e traz o lead de lá pra cá, tá? É, tá, beleza. Então, supondo que a gente olhou para tudo isso, olhamos o orgânico, tá tudo certo com o orgânico. Se tá tudo certo com o orgânico, aí a gente começa a entrar no pago, tá? No tráfego pago, e olha, eu tenho muita coisa de gestor de tráfego, porque eu fui gestor de tráfego. Então, às vezes eu falo mal com propriedade, tá bom? A galera adora falar pra mim de CTR, de CPM, de sei lá o que, de Connect Rate. E eu vou te falar, pra mim, essas três servem nem pra pagar pão, não serve pra nada. Eu queria falar um palavrão, mas não vou falar não, eu vou ser mais comportado. Não serve pra absolutamente nada. Nada, nada. O CTR subiu, o CPM subiu, É, tá Connect no Rate tá Dash, baixo. tá mais para agradar a galera do que É, para ser efetivo. sabe por quê? Porque eu já vi CTR alto e ROAS baixo. Eu já vi Connect Rate, eu já fiz lançamento do Eric, inclusive Connect Rate de 15.
15% de connect rate. Eu tava desesperado. Deu tudo certo. Entendeu? E o tal do CPM, CPM alto, baixo, médio, não sei o que lá, cara, tu vai ter que lançar do mesmo jeito, vai ter que fazer tráfego do mesmo jeito. Essa métrica tu não controla. Entendeu? E se eu não controlo, eu bato o olho às vezes só para ver como é que tá, mas assim, na boa, eu vou porque eu posso controlar, né? E sim, é importante a gente planejar sabendo, por exemplo, que o CPM em janeiro, fevereiro é mais caro. Ou, perdão, outubro, novembro é mais caro. Então a gente meio que se programa para isso. Mas ficar olhando durante a captação, isso, eu não olho. A não ser que esteja dando um problema muito grande, que eu preciso entrar, tá? Então, Felipe, onde que a gente começa a olhar? Eu olho o CPC, custo por clique, único, né? Único no link. Porque é bem de tráfego isso, né? Porque quando a pessoa clica no anúncio, ela pode clicar no perfil ou no Saiba Mais. Se ela clicar no perfil, ela vai entrar como lead orgânico. Porque ela vai clicar no perfil, vai para o seu Instagram, vai clicar no link da bio. E daí vai entrar como lead orgânico. Você vai falar, nossa, meu, vou desligar o tráfego porque não está funcionando. Não, funciona. Ele tá, e, às vezes ele entra como orgânico. Você pode até fiscalizar lá no Meta, lá, colocar uma coluna, visitas ao perfil. Você vai ver que muitos dos cliques são para visitar o perfil. Talvez 40, 50% das pessoas que vê o seu anúncio clicam nesse link. Às vezes mais, tá? Eu já tive anúncio com 80%. Então, assim, eu olho aqui, custo por clique único no link. Por quê? É o primeiro custo confiável que eu tenho. Connect rate depende do pixel disparar o view page, por exemplo, que é um evento de quando o usuário visita a página, dispara esse evento. Só que se tiver iOS e algumas coisas, esse evento não dispara. E é clássico no Google, por exemplo, que esse evento não dispara. E aí você fica desesperado. Então você vai usar a Connect Rate baseado numa métrica que você não sabe se é certa ou não, que é o view page, porque tem bloqueio. Então usa o clique no link, porque isso é confiável. É uma métrica confiável. Tá? CPC, eu gosto, por exemplo, gosto muito quando o CPC tá zero, tá meio. Opa, 50 centavos. É maravilhoso isso, só que é raro. Tá raro mesmo. Tá? Muitos negócios a gente não consegue CPC de 50 centavos. É muito comum a gente conseguir 3, às vezes 4, tá? Mas dentro do CPC, do custo por clique, tem muitas coisas envolvidas. Então, como é que você baixa o CPC? A gente vai falar disso outro dia. Mas é basicamente criativo público. Porque se você altera o público, você altera o custo, o CPM, você altera um monte de coisa, CTR, muda. Todas essas métricas que a gente não olha, mudam. Então, eu olho só para o CPC e falo assim, cara, eu preciso baixar o CPC, o que que eu faço? Criativo, público. É o que eu posso fazer. Eu não posso pausar a captação, não posso mudar, não posso postergar. Então, se o CPC está alto, cara, é público e criativo. Sendo que hoje de manhã tá falando com o Felipe, né, o Felipe Nauri, o público é mais fácil de mudar. O criativo muitas vezes tem que parar, fazer um criativo, pedir pro expert, é treta. Mas o público é fácil, né? Então a gente pode mudar o público sempre, ampliar mais o público, né? Beleza. Depois do CPC, a gente vai olhar o quê? O usuário clica no link, vai para a página, né? Então, aqui, depois da página, a gente vai ter o CPL, custo por lead, tá? Eu, às vezes, olho também CPA. Tem gente que chama de CPA, que é custo por aquisição, custo por ação, também tem essas duas variáveis aí. Mas nesse caso de lançamento é custo por lead, né? O custo por lead é muito simples, acho que todo mundo conhece isso, óbvio, não preciso nem ficar falando muito. Porém, quando ele está na página, a gente tem na página velocidade, e aí uma métrica, eu gosto de 1,6 segundos no first paint, ou seja, primeira dobra. Tá? Quando você mede a velocidade da página no page speed, aqui ó, né? Vou pegar aqui uma página qualquer. Né? Quando eu pego aqui essa página, eu gosto que ela esteja com 1,6. Às vezes não está. Vamos ver. Hum, Eita, que trem lento.
A gente não tá mais acostumado com coisa lenta, não, né? Deixa ele Cruzando aqui. os dedos aqui, hein, Felipe? Ó, no computador já deu. No computador tá 2.5, tá? Não gosto. Eu gosto de 1.6. No celular ainda não foi. Eu gosto de 1.6. Tem vários fatores que podem trabalhar isso. Eu não vou entrar nos fatores, porque são vários, tá? Mas vamos só bater um olho aqui numa coisa. dashfácil.com/aulas. Vamos bater o olho só numa coisa, ó. Inspecionou, viu aqui? Às vezes é tão simples quanto passar esse formulário para a primeira dobra, não deixar ele quebrar, assim, ó. Existem coisas de tecnologia, design, que ajudam. Porque essa página não tem grandes coisas, ela tá na Lovable. A Lovable não é conhecida por ser muito rápido, o Great Pages é mais. Mas, às vezes, a velocidade da página não tá tão ruim. Vamos ver o celular. Aí, ó, nó, que merda de desempenho, hein? 3.7. É o caso da gente trocar uma ideia com a Lovable depois e falar, ô, otimiza esse negócio aí. Tem que otimizar, tá? Tem que otimizar. Então, aqui tá horrível, 3.7. 2,5, ok, né? Eu diria que 3 segundos para cima é ruim demais. Então eu tô com 3.7, tá crítico, eu não gostei nem um pouco daquilo, né? E eu olho os dois, celular e computador. Mobile é 80 ou 90% da galera. Então tem que olhar a velocidade da página, tá? Outra coisa, a taxa de conversão da página. Ideal, sonho é 50%. Fantástico se fosse. Mínimo 30%. Abaixo disso, terrível, né? Abaixo de 30% é terrível. Felipe, como é que calcula a taxa de conversão da página? É leads dividido por cliques únicos do link, tá? Mas é leads do tráfego, tá bom? Onde que você mede o leads do tráfego? No CRM ou no Dash Fácil? Não é no gerenciador de anúncio, tá? Então não se mede conversão de página olhando o número do gerenciador de anúncio. Muita gente adora meter lá uma métrica personalizada, né? Divide clique por lead. Não divide nem clique único no link. Divide clique, todos os cliques. Aí começa a comparar banana com maçã. Aí um fala que tá com métrica de 30, o outro fala que tá com 50, mas você vai ver, cada um tá comparando de um jeito e vai dar maior ou menor. Entendeu? Então, ó, vocês rabiscando minha tela aí, ó, seu safado. Então aqui, ó, como é que apaga esse negócio? Será que dá? Quiser me colocar de co-anfitrião, hein? Te ajudo. Limpei tudo. Pior que não tem com anfitrião aqui, você acredita? Não tem? Não tem. Eu te coloco de anfitrião, quer ver? Make host, é só host que eu tenho. Vai, sei Eu lá. acho que eu preciso pagar algum plano extra que eu não paguei. Mas beleza, então aqui, ó, cálculo disso é isso, tá? Isso do tráfego, é clique único no link. Por quê? Porque essa métrica é confiável. Ah, mas eu calculo como visitas na página. Lembra, visitas na página pode ser que o pixel não pegue. Se a iOS tem algum adblocker, pode ser que não pegue. Leads do tráfego que está no CRM é confiável. Você tem o nome, e-mail, telefone, clique no link também, é confiável. Tá? Tem que olhar isso. 30, 50. Até aqui, dúvidas? Como é que vocês estão? Tô falando demais. De boa? Tá bem didático, hein, Felipe? Tá? Beleza, mano. Vou continuar então. Só mudar aqui minha Tá visualização. perfeito. Vou espremer meu lançador. Você vai prender sua lançadora? Vou espremer minha Ah, lançadora. vai espremer, não espreme não. Ela é boa. Então, beleza. Então temos essas métricas aqui, beleza. Olhei a página de. Olhei a página, beleza. O que que eu vou olhar? Taxa de resposta na pesquisa. Tá? Então, tô descendo aqui. Bati o olho na taxa de resposta lá. Se tiver. se- Ó, vamos colocar assim, mínimo 50%. Mínimo aceitável. Tá? Bom, eu diria que uns 70. Ótimo, 90. Felipe, você é exigente. Lógico que eu tô colocando dinheiro. Eu quero meus Mas dados. eu faço um outro critério, Felipe, que para mim
Você É faz, matador. você faz Porque quanto? é a Débora que está falando. Mas você Posso faz falar? quanto, Débora? Hã? Faz quanto? Eu não entendi. É o seguinte, eu não uso só esse critério de taxa de resposta, porque, por exemplo, na última eu tive 85% de taxa de resposta, Muito bom. tá? Só que tem uma pergunta cabeludinha lá, que era, há quanto tempo você segue a Débora ou conhece a Débora? Uhum. Conheci na campanha, conheço há 3 meses, 6 meses, um ano, etc. O que isso me indicou? Que eu só estava trabalhando com público frio, porque 95% era gente que tinha vindo por conta da campanha. Nossa. Ou seja, eu não peguei quem estava aquecido, quem estava envolvido, quem estava de fato conectado comigo. E isso É. já me deu um péssimo sinal, entendeu? Então, embora a resposta fosse alta, Felipe, essa pergunta é que foi a pegadinha para mim, que me indicou que a campanha provavelmente não ia evoluir bem. Depende muito, né? É, Uhum, aí a gente poderia discutir horas sobre o lançamento, ele tem que ser feito para converter público frio. O lançamento que escala é o lançamento que está pronto para converter público frio, né? uhum, Ele tem que ser. Nem tem que sempre ser. é, porque nem sempre a gente chegou nesse nível de sofisticação no lançamento. Às vezes está começando e não tem isso, né? Uhum, Mas ele tem que ser sim, desenhado para. Só que a taxa de conversão do público frio, muitas vezes, ela é menor do que no público quente. tá. E aí tem que ver o orgânico também. Porque, em geral, no tráfego, o tráfego ele costuma pegar mais gente menos aquecida, menos que conhece menos, Uhum, né? Mas o orgânico não. O orgânico costuma uhum. trazer um povo mais aquecido. Mas Não, assim, é que eu já tinha um histórico, né, Felipe? Eu acho que é isso que me sinalizou, porque eu não estou falando de um caso isolado, é, tá certo? Talvez por conta do é, histórico, que tinha uma média de 40%, quando a pessoa dizia a primeira é, vez era é tipo difícil. 40%, e daí passou para 80%, daí eu falei, a coisa É aqui tá. difícil. É É, difícil mesmo. Confesso que eu não olho tanto essa métrica, não. aham, Mas eu olho. Mas eu não olho tanto, mas eu olho. Quando eu bato o olho, eu penso aqui, ó. Taxa de resposta, MQL Lead Score. tá, E aí vem uma pergunta, né, que todo mundo faz. Felipe, qual que é a métrica ideal do MQL? Eu sempre respondi ela da seguinte maneira: depende do seu histórico. Eu vou é, mudar. Eu vou uhum, mudar. tá. De 20 a Então, 50%. Mais fácil, certo, tá? entendi, Por quê? tá. Eu já vi gente com MQL de 1%. Nossa, Gente com MQL de 1% não consegue nem analisar nada. Não tem. É sinal de que o MQL provavelmente está mal feito, né? E eu já vi gente com MQL de 80%. Eu falei, gente, quer dizer que 80% do seu público é qualificado? Então tu tá rico, vai fazer. Quanto vai fazer? E não é verdade, né? Então, assim, a gente percebeu, depois de analisar lançamentos estáveis, que têm bons resultados, consistentemente, que eles ficam dentro disso. É muito comum eu pegar um lançamento que está com perto de 30% de MQL. Galbier, aquele que você fez esses dias estava com quanto? Você lembra? O MQL, É, os que a gente configurou, foi para a uma média total lá. média 33. Aí, ó. Eu estou no lançamento agora que minha média está 27. Aí, ó. Eu acho que não pode ser muito, né? Hoje mesmo fiz uma consultoria, o MQL dela estava 90 e poucos por cento, só que a conversão 0,9. Falei, pô, tem uma coisa É, errada, né? não tá certo esse MQL. É um sinal de que não tá bom, né? É o vulgo parabéns, nota 2. Tipo isso. Temos algum problema. É uma sacanagem, mas uma brincadeira assim, real. Determinar MQL é uma arte. Um cara bom de fazer isso é o Galbier. Então, uma leitura muito boa de critérios para o MQL. Tá? Por quê? Prática. Pensa quantas análises ele não fez, quantos negócios ele não viu, entendeu? Então, prática. Lead score é um pouco mais complexo, né? Estamos falando de algoritmo, estamos falando de inteligência artificial, de uma série de coisas complexas, mas a gente tem basicamente faixa A, faixa B, faixa C, faixa D. Sendo bem sincero, é, não tem um padrão claro para todo mundo. Eu vejo que lead score varia muito, mas normalmente, eu vejo na média do lançamento ou da campanha de captação,
de 1 a 7% aqui, normalmente, tá? Faixa B, normalmente, eu vejo entre 15 a 40, a 45, por cento. O faixa C e faixa D, faixa B e C, ele costuma ser muito parecido o range deles. Mas o faixa C, eu vejo que assim, ele tá mais para cá, ó. É uma média do que eu vejo. E faixa D, de um lançamento saudável. Saudável, tá? Ele vai oscilar ali entre normal ali uns 15, 14, 15%. Tô olhando a minha cola, tá? 15%. E ali uns 20%, 25%. Tá? Mais ou menos isso. Se tiver fora, berra, levanta o braço, fala, ô, dá uma olhada aqui, o que que tá acontecendo? Né? Então, quando a gente olha e eu vejo esses valores, eu estou começando a olhar e falar assim, tá dentro do normal. Porém, a gente já teve anúncios, não lançamento, mas anúncios que o faixa D tava 35, 40%. Então a gente começou a olhar e falou, ô, baixa a verba desse cara. Por quê? Não, tá fedendo. A gente fala, tá fedendo, tá fedido. Mas é ruim? Não sei, mas o cheiro não é bom. Então não come, né? Não põe na boca. Tipo, comida fedida, sabe? Tipo, cheira, fala, tá esquisito. Melhor não, né? Então a gente costuma ficar de olho aqui, tá? Existem N outras métricas da pesquisa que a gente costuma olhar, tá? Mas a temperatura, tá logo aqui na cara, né? Do Dash aqui. Então deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Modelo high ticket. A temperatura, essa daqui que tá logo na cara, né? Eu também olho para isso, não muito, tá? Não muito, não muito. Por quê? Porque hoje em dia as campanhas que a gente está usando são campanhas Advantage. Campanha Advantage é uma caixa preta, tu põe lá e, cara, sei lá o que que vai sair dali. Pode ser que ela pegue um lead extremamente quente, pode ser que ela pegue um lead extremamente frio, então assim, não dá muito para saber mais, sacou? Mas, de um lançamento para o outro, eu bato o olho e eu só quero que essa rodinha aqui esteja parecida. Parecida. Sabe, eu quero repetir, para não tomar grandes sustos. Eu evito grandes modificações de um lançamento para o outro, ou de um mês para o outro, se estiver rodando funil comercial. Tá, eu evito. Eu quero sempre uma estabilidade ao máximo, trocar poucas variáveis. Tá, então isso daqui é muito próximo, é muito particular de cada um, mas eu procuro manter como é que tá indo. Tá? Aí tem umas paradinhas aqui que eu chamo de repescagem. Tá? Repescagem é assim. Eu já considero aqui entrada em grupo, a quantidade de indicações, comparecimento CPL 0, tá? Engajamento no privado. Então, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, né? O meu funil de captação, e a gente vai aprofundar isso mais para frente, ele é basicamente isso, ó. Basicamente isso. Então, eu rodo anúncio, uma página de inscrição, manda a API oficial, a API oficial manda para a pesquisa primeiro, depois manda para a comunidade. Na página de obrigado tem a pesquisa também. Aí eu tenho um conteúdo de pré-aquecimento, que muita gente conhece como CPL 0. Esse conteúdo aqui eu peço para ele me mandar uma mensagem no privado que ele vai baixar alguma coisa, que ele vai ter uma surpresa. E aí eu tenho as questões de repescagem, então campanhas de repescagem para a comunidade de WhatsApp, campanhas de multiplicação de leads, ou seja, eu peço indicação para os melhores leads, os mais qualificados que cumpriram todas as etapas do funil. Eu falo, pô, tu chegou até o final? Ele fala, cheguei. Eu falei, top. Convida 5, 10 pessoas aí. Tá aqui a mensagem, só enviar. Basicamente isso por WhatsApp, né? E nisso a gente consegue aumentar os leads. E esses leads qualificados costumam converter bem. Então, esses daqui são coisas assim. Vou colocar outras, tá? Eu já não olho tanto mais. Entrada em grupo de WhatsApp, por exemplo, eu gosto nos meus lançamentos quando ele tá mínimo 70%, bom 80%, ótimo 90%. Confesso que faz um tempo que eu não bato 90%.
um bom tempo. E não tô ligando muito, não. Tá? Eu uso muito a API oficial, então não me importa muito se não chegar a 90. Eu falo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu prefiro ter inteligência sobre a qualificação do lead, sobre o tráfego, para eu poder otimizar a campanha, do que necessariamente mandar para cá. Mas esse funil, do jeito que ele tá, ele bate essas métricas, né? 70, 80% na comunidade, ele bate. Ahn, comparecimento CPL zero. Normalmente eu consigo 50% dos leads. Mínimo. Tá. Muito bom. 70%. Significa que 50% dos leads que eu captei viram meu CPL zero. Se for 70%, nossa, estou super feliz. Então, engajamento no privado, tá? Mínimo. Que eu tenho conseguido 33, 30%, vamos colocar assim. Quando é muito bom, 50%. Eu não consegui mais que isso. Tá? Para mim foi bem difícil conseguir isso, inclusive. Quantidade de indicações normalmente fica entre 5 a 10% do volume de leads. Tá? Então significa que para cada 100 leads eu consigo 5 a 10 indicações. Tá? Parece pouco, mas eu não ia conseguir. Eu pedi, ganhei. Então, né? Aquela história, quem não chora não mama. Então, pedi, veio de graça. Achei interessante, né? Tá trazendo mais gente pro perfil, tá engajando, é bem legal. Rodrigo Menegas perguntou ali, Felipe, Fala aí, mano. o que que você chama de engajamento no privado? Perfeito. Nesse vídeo aqui do CPL Zero, aqui ó, conteúdo de pré-aquecimento, normalmente lá no finalzinho do vídeo eu falo assim para as pessoas, eu falo, ó, e para você que chegou até aqui, eu tenho mais uma surpresa. Tá? Eu preparei um XYZ, um PDF, uma IA, uma aula, eu dou alguma coisa extra. Para você liberar isso, me manda uma mensagem no meu privado do WhatsApp com a palavra-chave banana. Eu sempre dou uma palavra-chave para eu saber que foi aqui. Quando eu recebo essa palavra no privado, eu mesmo, Felipe, ou o expert, né, eu falo, cara, conversa com a pessoa. Porque presta atenção, ela veio pelo anúncio, pela página, pela pesquisa. Assistiu o vídeo até o final, ela é muito boa. Ela é quente, ela é super, hiper, mega quente. E se você conversar com essa pessoa, além de você entender bem ela, as dores, os desejos e tudo mais, o algoritmo vai ativar muito para ela. E as chances dela comprar vão potencializar. Tá? Dá para colocar IA para conversar, mas nesse momento eu falaria assim: se for a primeira vez, conversa com ela. Fez sentido, Rodrigão? Dá para mandar um presente também, né? Um PDF. E sendo bem sincero, qualquer coisa Dá funciona bem. atenção, né? Dá atenção. É, né? Muita gente fala assim: ah, mas eu não sei o que entregar. Pega o seu vídeo de vendas ou seu lançamento, joga para o IA e fala: ó, transforme em um PDF rico que vai ajudar a pessoa a dar o primeiro passo para conquistar. Faz um PDF do CPL 123. Ah, não vai estragar a minha surpresa? Não vai, não. Ah, talvez eu nem leia. Mas assim, coloca lá, faz um CTAs, coloca as suas redes sociais, tudo que você já fez, né? Ou então Cara, você. Falei. eu não, só complementando uma história que eu sempre conto quando possível, né? Porque isso é uma coisa que já está intrínseco aí em grandes players. Você vê que o caso aconteceu comigo aqui com o Pedro Sobral. Não. Lá no início, quando ele começou a fazer live, ele já tinha lançado, já estava já com bastante visibilidade. E um dia eu estava desesperado por causa de alguma campanha, não lembro o que exatamente. Aí eu falei, cara, vou mandar no direct do Pedro aqui, sei lá, né? Se o cara vai me responder ou não, mas eu vou tentar. Mandei uma dúvida para ele, ô Sobral, tô com essa dúvida e tal. Aí, cara, passou uns minutos, chegou 3 vídeos para mim no meu direct. Ele fazia isso. Rodrigão, cara, que pergunta boa, velho. Pô, faz muito sentido. Então, olha só, isso aí, é isso aqui, papá. Ele gastou 45 segundos da vida dele, só que eu não era cliente dele, cara. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, o Sobral me mandou vídeo, velho. Aí o próximo lançamento dele, eu não assisti nada, eu fui lá e comprei. Eu falei, vou comprar só pela reciprocidade do cara ter me ajudado. É massa, né? Então, às vezes um poder, assim, do expert mandar um áudio, né? Só de dar atenção pra pessoa. Vídeo é o melhor dos mundos, né? É bem massa. E tem uma parada disso que eu acho que essa ideia é DNA do Mário Vergara, né?
Porque Gary Vee falava muito de dar atenção para as pessoas, de responder. Não importa, E aí, não tenho tempo. Eu falo, não tem sim, cara. pois é, e aí você pega a expert assim, pô, tinha uma expert com 100 mil seguidores que não, tem que contratar alguém para ficar falando no direct com os outros Eu sou contra. também, Dedica lá 15, 20 minutos por dia. Não vai matar. da Roy, né? Dá ROI demais. Nossa, dá mais ROI que tem. Não. Mas enfim, captação, beleza? Evento, tá? Durante o evento tem umas métricas diferentes. Tá bom? A mais óbvia, comparecimento, né? E a gente tem ao vivo ou gravado, tá? No ao vivo, eu diria que assim, o mínimo que a gente tem que esperar é 10%. Mínimo da lista. 10%, eu já vi eventos gratuitos, não tô falando pagos, tá? Gratuitos que bateram 35%. Mais que isso, eu nunca vi. Se alguém já viu, ok, eu não vi, tá? Quando é pago, vamos focar aqui. Quando é pago, normalmente a gente espera alguma coisa perto de 80%. Normalmente, tá? Então, se a pessoa comprou ingresso, isso significa que tem um no-show de 20%. Então, vendeu 1.000, vai aparecer 800, invariavelmente. É a matemática das pessoas. Então, em evento ao vivo, presencial, quando é pago, a gente, inclusive, vende a mais. Então, lugar do evento tem, sei lá, 1.000 cadeiras? Tem. Vende 1.100? Não vai vir. Simplesmente não vai vir. É o mundo, né? Então, a gente já sabe disso, já se prepara. Beleza. Ao vivo, né? Tem isso. Ah, é gravado. Tá bom. Se é gravado, eu diria, normalmente o gravado, a gente tem visualizações, né? Mas visualizações únicas. Aí, meu filho, vai da mágica que o cara do tráfego faz, sendo bem sincero. Se você não rodar tráfego, eu diria que entre 50% e 70% da lista. É o que eu tenho visto, tá? Rodando tráfego. E aí, cada um tem suas mágicas. Eu já consegui 200%, dá para De rodar views? dá para fazer umas mágicas. Porque se você pega, por exemplo, o YouTube e coloca como o vídeo do YouTube como anúncio Sim. e põe para rodar, os views disparam. Só que aí dá É. aquele pico nos primeiros minutos e depois cai. Entendeu? Então, e essas táticas de tráfego, eu sinceramente não me fez vender milhões a mais. Então, saibam que existe, mas não E faz. uma coisa, Felipe, assim, que é uma premissa que eu uso, você pode até ver se você concorda ou não, mas Falei. quando a gente começou lá, sei lá, em 2018, não tinha live, né? Não tinha, era basicamente por e-mail as coisas, era É, remarketing, já tinha e tal, mas a parada assim, que hoje em dia tudo é ao vivo, né? Então, imagina, você tá lá, eu faço de 20 a 30 lives de aquecimento, a parada, daí o evento, né? O ponto principal é o evento. Aí eu faço tudo ao vivo, eu não consigo mais chegar nos dias do evento CPL1 e simplesmente largar o vídeo de manhã lá e falar assim, ó, tá aí a gravação. Então, tipo, assiste aí, a hora que tiver um tempo, né? Parece que vai na contramão do próprio evento, pô. O evento que é o principal ponto, deveria ser ao vivo. Então, é, eu hoje, até nos gratuitos, eu trato ele como ao vivo. Então, por exemplo, se eu faço live à noite, o gravado vai sair à noite ao vivo. E aí, a minha comunicação nos pré-estreia, né? grupos. Estreia ou hoje em dia, tipo, o StreamYard da vida, ele roda ao vivo o vídeo, né? Entendi, É entendi. como se fosse ao vivo mesmo. E aí, tipo assim, a comunicação é de ao vivo. Obviamente eu não minto, né? Estou ao vivo, mas as mensagens assim, a aula tá começando. A aula vai começar, cadê você? Ó, já tá rolando aqui. Então, eu mantenho a comunicação de ao vivo, inclusive para o tráfego. Uma coisa que a gente faz é forçar mais o tráfego ali na parte do hoje. Parte do ao vivo. Tipo assim, hoje, tal hora, ativa lembrete, né? Esse tipo de comunicação. Então, mesmo gravado ao vivo, eu vou ter essa métrica do gravado de pico ao vivo, né? Porque Top tá soltando ao demais. vivo ali. Concordo em grau e número. Mesma coisa. Porque o ao vivo dá um boom de views no começo, É. né? Tipo, é um boom que no gravado normalzão não tem. Ó, métricas que a gente olha, tá? Então, pico ao vivo, então, maior quantidade de leads, né? Não é pico, perdão.
Comparecimento no pitch. Então, você olha lá, na hora que começou o pitch, ou que tá falando do preço, né? Quantas pessoas tem? Varia muito de expert para expert, tá? Mas normalmente isso daqui para mim, ele costuma cair, vamos lá, se 50% das pessoas, mais ou menos, tá? Então, se começou com 1.000, depois do pitch, normalmente tem umas 500 para mim. Depende muito de expert, mas 500, 50% até 75% é o meu normal, né? De quem começou. Do pico, vamos colocar assim, ó, do pico. Então, se 1.000 pessoas estavam no pico, na hora do pitch, 750, 500, costuma dar uma caída. Normal, nada demais. Tá? Bem Se for um tranquilo. lançamento clássico, o CPL 3, né? Já teve uma queda ali do 1 pro 2 pro 3. Bem Então, lembrado, né? Esqueci dessa essas parte. métricas aí tá mais olhando ou para o CPL 1, né? É, Ali as métricas vamos iniciais. colocar aqui, ó, CPL 1, Isso. né? Vamos colocar aqui, ó, CPL 2. Porque tem outra métrica que a gente tem que olhar, que é a retenção entre as aulas, né? É, então, CPL 2, eu diria que retenção de 75% do CPL 1. Eu busco isso. Você busca diferente, Gabriel? Como é que é? Eu busco isso aí. Assim, a gente costuma falar, cara, até 50%, beleza. Caiu mais de 50%, aí já liga um alerta Vou colocar aqui, ó. te analisar. Minha meta é essa, sempre. Tá. Como é que você retém a galera do 1 pro 2? Copy. Basicamente isso. Qualidade do lead importa um pouquinho também. É, qualidade do? Do lead, né? O cara chega na Ah, aula 1, não era isso que eu queria, tipo, vem meio desalinhadão, ele não vai para 2. é. E tem muito assim. Eu já fiz lançamento que eu chamava de caixinha de surpresa. Eu chamava o lead pra, vem faturar 100 mil por dia. E eu não dava nenhuma pista pra ele de como. Como é que ele ia fazer 100 mil por dia? Então, se eu chamei a pessoa, é mais ou menos eu chamar assim: Ei, Gabriel, vem aqui em casa jantar. Aí imagina que o Gabriel não é, né? Pô, Sou alérgico a camarão, velho. Não faz camarão. Por exemplo, ele é alérgico a camarão. Aí vem aqui em casa jantar. Aí o jantar tem o quê? Estrogonofe de camarão. Camarão à húngara, eu adoro. Porra, ele não vai comer, uma puta de uma surpresa ingrata. Entendeu? Vai ser ruim. Então, assim, vem aqui em casa jantar, a gente vai fazer picanha. Eu sei que ele gosta. Entendeu? Então, dar pistas para a audiência do que vai se tratar o lançamento é massa. Geralmente não tem esse problema. Tá? Mas tem poucas pessoas, e eu vejo algumas, tá? Tipo, 15, 20% da galera que chega, eles fazem lançamento caixinha de surpresa. O lead chega lá no lançamento sem nem ter ideia do que ele vai ver. Ah, ganhar dinheiro? É, como? Tem 1.000 jeitos de ganhar dinheiro. Né? É, chapar a barriga? Tá, como? Então, quando a gente trabalha bem, desde a captação, explicando um pouquinho, dando pistas para ele de como que é, ele já chega lá e a retenção do 1 pro 2 é maior. Senão ele chega a ver o 1, né, que nem eu lembro que eu assisti, eu fiz um lançamento do Granville, Repique, renda passiva com imóveis compactos. Renda passiva, não sei o que lá. No CPL 1 dele, ele falava que ia ter que comprar terreno, não sei o que lá, tal. Ah, no 2 não tinha quase ninguém. Caía muito. Porque ela fala, puta merda, não, achei que era só pra... ficou confuso, saca? E aí, fala, putz, é o caso clássico de a pessoa chegou achando que era uma coisa e era outra. Por isso que eu falo, copy, alinhamento de copy é muito importante. Muito importante. No evento, comparecimento, tá? É, tem alguns extras que eu costumo ver no PL, mas na verdade eu só sei depois que abrir o carrinho, tá bom? Então não vou saber muito aqui antes. Mas a gente tem aqui também grupos VIPs, então não sei se a galera ainda tem muita. Vocês estão usando o grupo VIP ainda ou não? Grupo dos super interessados? Grupo VIP, né? Super interessados. Tá? Eu costumava conseguir, num grupo VIP, cerca de 10% da lista. Quando eu faço uma comunicação boa, assertiva, falando exatamente o que é o grupo VIP. Do tipo, ó, vou abrir carrinho, tem uma oferta, tem, sabe, eu jogo a real pra pessoa, eu falo, se você quiser tudo isso, vai lá. Tem gente que tá uma roubada. Não é só pôr pra dentro, né? É, eu quero lotar o grupo VIP, tá, mas tu falou pra pessoa pra que é o grupo VIP ou só falou que é VIP? Porque se falar que é VIP, todo mundo entra. Agora, só assim, não, é um grupo VIP para andar de navio. Não, tem um jogo, não quero andar de navio. Eu falei, entendi. Então, eu deixei claro o que que é. Né? Grupo VIP para comer camarão, o Galbier não vai entrar. Sacou? Tem que deixar claro a parada. Tipo, é grupo VIP para quê?
É tanto que o grupo VIP a gente abre na hora da oferta, né? O É, CPL 3 e também na carta de vendas. Na carta de vendas a gente faz a carta e o botão pro grupo tá lá no final do no pitch, né? Você não vai rodapé. pôr, não vai pôr no topo pra pessoa entrar e não saber do porquê que tá lá, né? Nossa, eu cansei de ver essa carta aí. Como é que a gente chamava isso? Tinha outro nome. Comunicado urgente, Mas tinha um nome. É tsunami, uma mas boa e uma má notícia. a boa e a má notícia, obrigado. Eu lembro de eu revisando a boa e a má notícia no domingo à noite com o Hugo. O Hugo é bom de copy, viu? Mas enfim. É, beleza. Isso daqui, aí depois você vai. Pode ser que você tenha a live de domingo, outras lives, assim, mas sinceramente, as métricas aqui eu acho que já não são mais tão assim relevantes. Sabe? Eu já não olho muitas grandes coisas. Se existe uma pré-abertura aqui, ó, algumas pessoas, quando é muito grande, existe a pré-abertura, tá? Então, no CPL3, às vezes tem a pré-abertura. O que é isso? É quando a gente abre carrinho aqui, só por um dia, para aquelas pessoas que estavam ao vivo. Normalmente, 25 a 50% das vendas do lançamento. Felipe, quando que eu faço isso? Quando a parada é grande. Muito grande. Quero fazer quando é pequena. Fala, faz não. Vai se enrolar, tô. Mó trampo. Sabe? Se for muito grande, tipo assim, ó, já tô vendendo 1.000, 2.000, 2.000 clientes por lançamento, quero testar. Top. Significa que você já tá com o lançamento bem redondinho, já tá amadurecido, você pode testar. Tem que ter um ao vivo forte, né, pra fazer isso aí. É, Tem que ter muita gente ao vivo. muito. E ainda tem que ter um cuidado, assim, talvez de cortar depois essa Não vai pra parte, gravação. né? Não vai para gravação, exato. Né? O Érico a gente fazia, né? O lançamento do Érico são dois lançamentos ao mesmo tempo. Um para lotar o presencial e um para lotar online. Então ele acontece no presencial e indo para online. Não sei se é mais porque eu parei de assistir, mas na minha época era assim. E para quem tava no ao vivo, tinha oferta especial. Aí desligava a câmera, tinha oferta especial para quem tá no presencial. Então são três ofertas: para online, para aquele dia e para quem tá no presencial. É três níveis, né? Beleza. Abriu o carrinho, tá? Existe uma métrica que poucas pessoas olham, mas eu olho muito. Velocidade de venda. Olha que engraçado, né? Vendas por hora. É muito louco, mas a pressão que eu dou no tsunami determina muito. Eu já cheguei a abrir carrinho que deu 300 vendas na primeira hora. Eu olhei e falei, fudeu. A expert não entendeu nada. Eu falei, fudeu. Normalmente a gente tinha 700, tá com 300, alguma coisa deu errado. Vai checar checkout, vai procurar o que que tá dando de errado. Entendeu? Às vezes é um checkout que não caiu, uma mensagem que não foi num grupo, né? Então eu olho muito esse termômetro. E não sou só eu, não. Né? Todo mundo olha. Geralmente, quando a gente abre o carrinho, eu fico ali, ó. Eu tenho uma tabelinha. Sempre tive uma tabelinha. Sim, abria o carrinho 5 da manhã, ficava todo mundo no Zoom, preenchendo tabelinha. Ficava ali. 15 minutos, né? Uma hora. Quando chegava na primeira hora, a gente já sabia a potência do lançamento, onde é que ele ia. E eu já sabia se eu podia ficar mais tranquilo ou se ia ter que esperar a galera acordar às 8 da manhã e tacar fogo no time de vendas. Entendeu? Então, a velocidade da abertura ela determina muito como é que vai ser o ritmo do lançamento. Para mim é que nem o foguete que tu põe para lançar. Saca? Às vezes o foguete não foi suficiente, o lançamento vai, o combustível não foi suficiente, o foguete vai parar na metade do caminho, não vai subir até onde poderia subir. E eu sei dizer muito pelas primeiras horas do lançamento. Essa aqui é novo, né? Eu acho que não é tão comum isso. Ou é? Tô chovendo molhado. Eu metrifico isso porque tem o grupo VIP. A gente manda uma hora antes, na É, abertura oficial. Então, né, as vendas da primeira hora meio que já é vendas que vêm do grupo VIP. é. Mas com certeza, é o termômetro ali. Se começa ruim, já vão ter que se virar. Eu costumo olhar nesses dias também, eu comparo muito a quantidade de vendas em relação ao CPL1. Então eu divido a quantidade de vendas em relação ao CPL1. Eu não vejo padrão aqui, tá? Sendo bem sincero, eu acho que é bem variável de cada negócio, mas se eu pego um expert ou um nicho, um expert, né? Vamos pegar um expert, um lançamento. Dá para comparar entre os próprios lançamentos dele, para você saber como é que tá. Mas se eu pegar
O de um expert comparar com o outro é muito diferente, não dá. Tem que jogar o jogo dentro da sua própria história, dos seus próprios dados, para você comparar um lançamento ao outro. Isso daqui impacta muito a capacidade que a gente tem de orquestrar um tsunami. Bom, muito, muito, de botar pressão e tal. Aí abrir o carrinho. Cara, abrir o carrinho é guerra, né? Tipo, guerra é guerra, tem que ir pra cima, mandar mensagem pra todo mundo, coletar e coletar objeções, tá? Eu fico de olho aqui também no percentual de vendas de recuperação, né? Então, por exemplo, vendas recuperadas, 40. Vendas totais, 100. Taxa de recuperação, aliás, participação da recuperação, 40%. Eu olho muito isso, muito, tá? Cada vez mais a equipe comercial está tendo um papel mais importante. É normal abrir um lançamento e e a equipe de recuperação salvar. É bem comum disso acontecer, já aconteceu algumas vezes comigo. Em geral, a ordem do dia é: descubram as objeções, tragam para mim os prints das mensagens das objeções. Eu quero saber todas as objeções, para ver onde é que foi que eu errei, se eu esqueci de alguma coisa, por aí vai. Tá? É Essas são, raro, mas acontece muito. é raro, mas acontece, né? Bastante. É, acontece. Tá? Essas são, assim, o grosso das métricas que eu olho no lançamento. Tem alguma que vocês olham a mais que eu não coloquei? Mas a taxa de boleto parcelado só, Taxa de boleto saudade. parcelado? Para quem abre, né? Nem todo mundo faz. É, né? E vendas no primeiro dia, né? Acho que você já tá meio embutido aí. É, pós-faturamento, ROAS, conversão, né? Sem novidades aqui. Sim. Leads por Não, em vendas. termos de porcentagem, vendas no primeiro dia, como é que vocês, qual é a métrica saudável? Tá, vamos lá. Vendas Vai no muito primeiro do dia. tsunami também, né? Em geral, tá? Eu vejo, é bem comum para mim, eu ver de 40 a 60%. Normalmente, os lançamentos que eu pego são assim. Os seus são mais ou menos como, Gabriel, que você lembra de cabeça? Depende do nicho e do tsunami. Por exemplo, Mais ou menos. se eu tenho desconto no primeiro dia, aí bate até 80% às vezes. Porque o Depende da desconto é oferta, forte. então? Porque eu já testei das duas formas. Eu tentei dando desconto no primeiro dia ou fazendo desconto no carrinho inteiro. A diferença é que quando eu desconto no carrinho inteiro, as vendas vêm mais picadas durante a semana. E quando eu faço desconto no primeiro dia, eu forço a barra para a pessoa pagar no primeiro dia. Então, acaba ficando um gráfico assim, um J invertido, assim, vende muito mais no primeiro dia. Posso assim, né? Tipo, Isso, E um outra L. pergunta, o que vocês acham melhor? Você dá desconto ou um super bônus? tem que testar. Depende, né? Eu É testaria. que tem nicho que a palavra desconto é muito bom. E tem nicho que talvez não faz sentido. E no É, final das contas, não é que a gente dá um desconto, a gente aumenta o preço no segundo dia. A A famosa gente- Black Fraud, né? É, beleza. mas concordo. Eu lembro que nicho médico, as campanhas que eu fazia era 500 off. Os médicos amavam a oportunidade, funcionava muito bem. tipo, nós aqui fiz um lançamento com a professora de português e a gente socou bônus lá, para os 10 primeiros, para os 20 primeiros, por primeira hora, virou uma salada de bônus. E aí tinha, assim, correção de redação, um suporte diferenciado e tal. E um deles era para os 20, 30 primeiro, uma apostila física. E foi o mais fácil de entregar esse, né? É o mais fácil. E a gente, assim, viu que a galera ficou louca, elas queriam comprar a apostila depois. E aí, para esse próximo lançamento, a gente tá focando mais, vai fazer só a apostila e o desconto. Então, só que vai dar mais apostila daí, vamos usar a apostila durante as aulas, meio que mostrar, assim, a apostila tá no ambiente, para gerar mais desejo. E na hora a pessoa desejar muito ali, querer comprar por causa da apostila, que tem a ver do nicho, né? O nicho é concurso, então eles querem, né, aquele material e tal. Faz diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Cara, acho que de um lançamento é isso, né?
Eu não tô. Ah, taxa de boleto parcelado. 20%? Quanto que você vê normal? 10? Eu acho que é isso aí, de 10 a 20, né? É bem o que eu costumo ver. Aqui, vendas em relação ao CPL1, eu lembro, tá? E isso é muito particular de cada um, tá? Mas eu lembro de ver métricas aqui de 10 a 25%. Mas é muito, Isso é é em muito, relação às views do CPL1. mas é muito, perdão, Fios, Tá, né? mas é muito beleza. particular, tá? Então não leva isso daqui a ferro e fogo, não, porque eu já fui com essa métrica analisar o lançamento de outra pessoa e eu falei, ih, é muito diferente, É diferente, cara. entendeu? Muito, muito. É tipo Então, assim, tem muito a ver com copy, né? Com a entrega. é, Fiz uma análise com faixa preta. Pô, o cara chegava lá, ele chamava já o evento dele de curso. E aí ele simplesmente chegava na aula um, 2 e 3, ensinava um passo a passo do início ao fim, aula de como, não tinha história. O comparecimento do cara, a retenção dele era muito boa, só que a conversão, tipo, para engenharia civil era 1%. Cara, tá muito baixo. A coisa tá errada, né? Aí ele tava saciando a audiência, então se olhasse essa métrica do CPL1 por venda, já ia estar meio quebrado, né? é, é. É, Então, É engenheiro é muito um bicho que a gente parafuso, não pode dar né? muito mole, não. Eu sofro desse mal, eu sei como é que é. engenheiro é fogo. Se falar, ele já acha que consegue fazer. Falou duas palavras, opa, o resto do mundo eu já sei. É, Tipo isso. exatamente. O resto do mundo eu já sei. Cara, métricas básicas que nós olhamos são essas, tá? Existe uma série de complexidade caso a gente vai colocar, por exemplo, uma live na sequência, um comparecimento, tem uma série de coisas, mas, uma pausa legal aqui, ó, taxa de cancelamento, né? Temos aqui, ó, taxa de cancelamento, eu sempre busquei alguma coisa perto de 5%, mínimo, aliás, máximo de 5%. É 5 já é alto, né? É bem alto. Quanto é que você tem mirado aí? Cara, assim, é menos de 1%, nossa, porque os produtos são muito bons, né? Acaba que, assim, os reembolsos que tem é quem realmente teve um problema financeiro, sempre Assim, algo ó, assim. me fugiu a Reembolso. palavra, agora eu achei, você falou. Nossa, Só que assim, se for ver esse pós aí, né, Felipão, tem muito mais coisa aí, né, que a gente vai olhar, inclusive no Dash, né? MQL, ter conversão por qualificação, né? Cruzamento com a pesquisa, aí vai entrar um mundo de coisa aí, de dados, Eu acho que que a as gente que vai. são as macros, assim, mas É as podemos, macros, é. podemos abrir se quiserem também, né? A gente pode Tem uma detalhar. pergunta. Oi? Uma pergunta. Diga. A taxa de conversão na aula inaugural. Taxa de Presentes. comparecimento, né? De presente. Conversão, né, de conversão depois das vendas na aula inaugural. Mas peraí, desculpa, você faz venda na aula inaugural? Não, porque não tem aquele negócio da primeira aula, chama todo mundo, e na primeira aula vai mostrar o curso, mostrar a área de membros, criar desejo de novo, aí coloca todo mundo meio que pra dentro, convida todo mundo, aí depois converte. É uma estratégia, Felipe. Não sei se acho que o Érico nunca fez isso. A gente, Não? a gente fazia tipo assim, ninguém fica pra trás. Não, não, o que ela tá dizendo é assim, a aula, a Acho que até primeira, você já fez aula inaugural comigo. Aula é inaugural tipo, aberta no YouTube. É, isso, aí faz um Isso. repeat. isso. Essa Sabe que taxa eu aí nunca medi? também não. Essa taxinha é curiosa, né? O Nunca pessoal medi. está fazendo 20%. A gente fez 20% naquela vertical que o Felipe ensinou. Vamos Eu fazer assim. acredito que é a mesma coisa, assim, não vai mudar muito, porque tu vai fazer uma aula inaugural, tu vai botar um monte de gente para dentro e tu vai fazer um pitch, né? Um repeat ali. Eu acho que dá para te basear por uns 20% aí. Vamos colocar, a gente começa a analisar. Eu confesso, eu nunca medi, não. Olha que louco. Nunca medi mesmo, real. Porque pega aquela galera que tá em cima do muro, né? Mas é 10 a Sim. 20% do Tá ao O vivo, né? pessoal com relacionado. 5 pessoas faz uma venda, a gente botou 50, fez 10 vendas, É e bom eu assim? acho que uns 20% aí dá mais ou menos isso. É muito interessante, porque assim, todas as vezes que acabou o lançamento e a gente fez algum evento ao vivo, do tipo, ó, quem quer acelerar, entra aqui nessa live que eu vou apresentar a mentoria, né? Quem tá indeciso, entra aqui nessa live porque eu vou tirar todas as dúvidas para você entrar. Então, chamando a pessoa para um evento ao vivo
de vendas, deixando claro que é vendas. Deixando claro que é para tirar dúvida quem tá afim de Para entrar. oferta, né? É, a gente sempre fala, revelando que vai ter uma oferta. Não é. Entra aqui que eu vou dar uma aula. Ahá, pitch na sua A testa. aula já foi. Não, é. É tipo, entra aqui que a gente vai tirar dúvidas para quem quer XYZ. A conversão fica bem perto disso. Para venda de mentoria, o Wesley falou, a sua foi a live direto aos pontos, não foi? Isso. Eu achei muito massa, velho. Foi legal, Porque a trocadilho. parada é de cirurgia, né? Então, live direto aos pontos. Eu falei, não, O trocadário do Carilho. achei muito legal. Achei muito legal. Galera, 1h30. Eu acho Dá que para continuar no próximo. se eu for entrar em, se eu for É, entrar não em, entrega tudo hoje, não. se eu for entrar em perpétua estratégica, a gente vai ficar aqui mais umas 2 horas. E até porque essa é a live 001. Isso quer dizer que vai passar de 100 até 999. Vamos ver. Temos 2 zeros na frente, né? Então, somos ousados. Ousados, ousados. Pô, Teste de vocês fizeram consistência. então uma boa antecipação, porque eu fiquei aqui só para ver mais a sessão estratégica, né? Então, Ela é vou ter que interessante. ficar ligada. O Vander tá aí, tá? Ele não me deixa mentir, ele sofre comigo nessas. Uh, Todo dia, né? E aí, as métricas, como é que foi? Como é que não foi? Esse funil que a gente tem aqui no Dash, a gente tem um funil de demonstração. Ele é uma sessão estratégica. Assim, é o uhum. funil clássico de sessão estratégica, né? Mas acho que só para esclarecer, sessão estratégica é quando você chama a pessoa para conhecer alguma parada, né? E aí você vai apresentar para ela o que que é. É diferente de quando a pessoa já quer uma mentoria, você já falou da mentoria e você praticamente está mandando ela pro checkout. É diferente. Aí entra, é quase que uma venda direta aí, né? Porque tem gente que tem esse funil. Ontem eu entrevistei uma moça lá que ela trabalhou no comercial da Elaine Orives. No ecossistema da Elaine, aliás, contratamos ela. Adorei. Daiane. No ecossistema da Elaine, a pessoa só chega para falar com o vendedor, que lá é chamado de closer, quando ela Uhum. já quer comprar. E aí não é sessão estratégica. Não E é. é o quê? É uma venda direta, né? É uma venda. Consultoria? Não é nem isso, é venda, né? Não tem funil, é um funil de venda direta. Entendeu? Já gerou o desejo antes. Tem reunião, tem tudo. Mas Saquei. assim, a estratégia dentro da sessão estratégica é diferente. Então você não vai rodar spin selling necessariamente com quem já quer comprar, saca? É tipo, imagina assim, todo mundo aqui Fazer conhece o aquelas Érico, né? perguntinhas, né? Que não precisa, a pessoa já Foi está no mundo consciente. paralelo, final de ano lá, né? Viu o pitch, não sei o que lá, foi pro balcão de fundo, vai comprar, já tá ali, ele quer saber o quê? Consigo pagar, o que que vai entregar? Como Então é que eu pago? é quase que um tira dúvidas e quebra de objeção. A estratégia é diferente, as métricas são diferentes e os números são diferentes, né? Então, se numa sessão estratégica você converte 1 a cada 5, na outra você converte 4 a cada 5. A pessoa já está decidida, então muda muito o jogo. Mas eu acho que se a gente abordar a sessão estratégica, vai ficar muito claro, né? Sessão estratégica você tem que aquecer o lead, gerar cutucador do cara, explicar o que é o produto, convencer. É como se você rodasse o script da oferta irresistível ao vivo com uma pessoa só. Personalizada ainda, né? Com as dores, desejo dela. O que vocês acharam desse modelo? Cara, Foi eu bom acho para que foram dois vocês? anos e 1 hora e meia aqui. Levantou minha mão sem querer. E aí? Dá para repetir? Não dá? Eu adorei. Gosta? Sim. A gente ficou na dúvida se a gente fazia no Sabe? YouTube ou não, se ia para lá, não ia, fazia no Zoom. Eu falei, acho que o Zoom vai ser legal. Aqui ficou bom. Bom? Ficou Massa. bom. Eu Qual que achei Ficou bem muito top. atualizado. atualizado é uma boa palavra. A gente tentou fazer isso, né? Bem atualizado. Queria só, assim, ouvir de vocês mesmos, assim, teve alguma sacada durante a aula de hoje? Até para eu saber se a gente não pode ser óbvio, né? Se a gente está sendo óbvio aqui, eu vou aprofundar mais para não ser óbvio. Mas teve alguma sacada? Se puder mandar no chat, eu te agradeço demais.
A sacada maior ali, eu acho que eu tive é que se tu quer escalar, converter público frio. Perdão? O Scala, Se público frio? Se tu quer escalar, né? Quem quer escalar tem que aprender a converter público frio. Essa aí É, me deixou com um ponto de interrogação aqui na cabeça. Porque o quente acaba, né? Porque tu pensa assim, eu tenho que trazer, aquecer, e aí tu fica nessa loucura aí. E aí tu sabe como é que eu vou fazer isso numa escala, né? Trazer essa galera, aquecer e vender. Essa é a ideia, eu acho, na escala, é isso, né? Wesley, entra aí outros produtos, cara, outros funis, né? O melhor lead para o teu lançamento, para comprar um produto de 1.000 a 5.000, é um cliente, o cara que já passou o cartão antes. Aí entra low Entendi. Não é, ticket. tu não faz isso no lançamento que tá rolando, tu vai construindo isso, então, né? A gente capta público frio, converte, né? Mas a maioria tipo, óbvio é o quente converter mais. Então a gente força a barra no quente, eu pago um lead mais caro no quente, porque ele vai me converter mais, eu tenho a métrica disso, mas a minha intenção é, em vez de captar lead quente, captar cliente. Então, se eu tenho lá um low ticket rodando, até um próprio lançamento pago, a conversão é boa, por quê? Né? Porque o cara já pagou, né? E aí, lógico, você vai ter a entrega ali, mas é um cliente. Então, o melhor lead, um lead quente hoje, isso foi palavras que saíram da boca do JP da Hotmart e o do Thiago Tesma no encontro do Plat. Foi exatamente isso. Cara, lead quente não é mais quem tá lá no envolvimento 90 dias. Isso aí é morno. Assim, o quente mesmo é o cara que passou o cartão, que comprou. E aí você precisa ter uma estratégia de aumento de base de cliente, não só contar com o lançamento. Tem que aumentar teus clientes até o lançamento. e assim, Wesley, que nem, por exemplo, você tá no seu sexto lançamento, não é? Nós estamos no 11º. Você tá me zoando? Não. Sim. Caramba, eu só vi seis, eu achei que era seis. 8, 9, 10. A gente fez 8 ano passado, esse ano vai ser mais 8. Ah, pô, então já tá rodando há mais tempo do que eu imaginava. 16? Não, Foi? 10. 10? Eu achei. Vai ser 16 no final do ano, né? 16 no final do ano. Assim, eu penso que existe, claro, se você olhar para o seu negócio, assim, né? Você não vai começar com low ticket, e lançamento, e isso, e aquilo. Não. Você começa por um, né? Aí você vai escalando, aí depois quando você sente que você fala assim, tá, o tigre tá dominado. Ele não tá o lançamento não tá me mordendo mais, porque no começo parece um tigre bravo, né? É difícil domar a fera. A hora que você fala assim, cara, não, beleza, ele tá sob controle. A minha expert não tá se descabelando, tá saudável. Aí você tem que olhar pra assim, tem negócio que dá pra correr, tem negócio que não dá pra correr. Tem expert que topa acelerar e dá tudo, tem expert que não topa. Tem que saber dosar as coisas, né? Em geral, colocar um low ticket é muito legal, muito legal, mas muito mesmo. E aí o que eu vejo de sequência é testa um low ticket, funcionou? Funcionou. Hum, tá funcionando há quanto tempo? Uns 3, 4 meses. Hum, faz uns 6. Fez. Tenta um pago, um lançamento pago. Vamos testar para ver como é que é. Mas aí você já tem que ter uma audiência grande, sabe? Uma série de coisas. Por quê? É complicado já chegar pra você e falar assim, sai fazendo low ticket, faz lançamento pago, faz lançamento grátis. Não, cara. Então o que eu vejo é, faz um semente, começa a fazer. Coloca o pé na água do perpétuo, fazendo low ticket. Só pra você começar a nadar, entendeu? Devagarzinho, devagarzinho. Vai testando. E principalmente, cara, conteúdo é o de sempre, né? Eu tô testando agora parar de distribuir conteúdo. Vamos ver o que que dá, mas tô testando, não façam isso em casa, né? Tô testando para ver o que acontece. Mas o conteúdo ele é o Testando o grande quê, Felipe? parar de distribuir, né? Ah, tá. O dinheiro. Mas vamos ver o que que isso acontece, o reflexo disso. Entendi, tá focando no orgânico agora. É, é, mas assim, a gente foi uma conversa que eu tive na semana passada com o Tesma, a gente fez umas contas lá e
Ele falou, ah, cara, vou tentar. Eu falei, eu também vou. Ele vai tentar numa escala monstro e eu vou tentar numa escala micro, né? Então a gente vai ter dois parâmetros para comparar. E mas tem que lembrar, pô, o conteúdo ele é o cara, né? Para para aquecer a audiência. Ele é muito cara. E idealmente eu não acho que tá errado, tá? Eu acho que tem que fazer exatamente isso. O copy ele tem que ser pensado para público frio. Mesmo tendo low ticket, mesmo tendo tudo, ele tem que ser pensado para público frio. Os maiores lançamentos que eu fiz até hoje, eles tinham esse viés de olhar para a pessoa e falar, ela me viu agora, eu preciso fazer todo o beabá para quem me conheceu agora. Eu não posso partir do pressuposto que ela já sabe. Em copy, sempre assim, eu não parto do pressuposto que ela sabe. Eu construo cada. Um exemplo bem clássico. Você vai falar de barriga chapada, conceitua o que é uma barriga chapada. Como assim, mas barriga chapada? Eu falei, cara, se você for olhar, não é óbvio. Não é óbvio. Pra mim, barriga chapada pode ser com os gominhos aparecendo. Sim. Pra galera, pode ser sem gominho, só olhar de lado e tá plano. Entendeu? Então, assim, o óbvio não é óbvio. Essa aqui é, pra mim, uma parada, né? Ontem eu tava falando de salário. A galera pergunta salário na pesquisa. Perguntar salário não é óbvio. Não te disse se o cara tem potencial financeiro ou não. Tem gente que não tem salário, tem renda. Tem gente que não tem salário, tem prolabore. Então, tem gente que não recebe, mas o marido ajuda ou a esposa ajuda. Então, assim, tem que partir desse pressuposto, sim. E massa sacada. Tem mais sacada aí? Senão eu fico falando, que nem um doido. Ô, Felipe, Ó, o Gabriel Felipe, fugiu. Fala aí. levantou a mãozinha aí. Diga. Para mim o maior aprendizado assim aqui hoje, né, foi essa questão da taxa da visualização de página lá, né, que não é pelo gerenciador. É, Eu falei, eu não sei nada desse negócio mesmo. mas é que não ensina. Preciso vir para essa aula todos os dias. Não ensina, é normal. A gente veio com esse viés de falar assim, cara, vamos falar o que a gente faz, e não que falaram, que falam. Então, A assim, teoria, né? porque olha só, aqui, ó, esse daqui é um lançamento de modelo que a gente tem, né? Então, os dados dele Sim, não são 100% reais, mas eles vieram de um lançamento, né? Olha só, quando eu abro aqui o Dash, eu vejo aqui, ó, pago meta, tá vendo? No time Medium. sim, Eu venho aqui, vou olhando pro lado aqui, ó, conversão. Esse daqui é a conversão da página, 32. 32%. É aqui que eu olho, sacou? O pessoal fala, Sim, pô, Felipe, por que que você não põe aqui, ó, em dados gerais? Porque não é um dado geral, é um detalhe. Eu já tô olhando detalhe. Dado geral é isso, ó. Eu bato o olho aqui e falo assim, entendi, né? Dou uma olhada geral. Então, lead qualificado, meta. Então, a gente colocou aqui no Dash a visão geral, né? Se é um lançamento pago, usa o lançamento pago. Muda um pouquinho, né? Deixa eu mostrar o lançamento pago. Lançamento pago é interessante, eu não acabei não falando isso, né? Ah, já tá aqui, lançamento pago. Porque lançamento pago, na captação, você tem ROAS de ingressos e ROAS total. É bem interessante isso, porque. Deixa eu tirar o ROAS de ingressos, não vai Ah, confundir. legal. ROAS ingressos. Eu Embaixo. te, eu te, Não, embaixo. sai daí. Saiu. Ô, Felipe, Oi. depois eu pergunto. Oi? Não, eu queria depois que tu falasse em relação ao pago, que o pessoal fala que o pago qualifica o lead. Rola essa questão aí, né? Ah, e rola sim. Eu falo. Então, assim, tipo, no lançamento pago, até vou acrescentar aqui, ó. Faltou, né? Na captação, página, outras. Aqui, ó, a gente tem lançamento pago. lançamento pago. Eu tenho ROAS da venda de ingresso, né? E olha que interessante. Normalmente eu tenho um parâmetro que eu posso entrar com 0,8, né? Até 0,8. Então eu deixo o meu ROAS chegar até 0,8. Significa que investi, por exemplo, 80 mil, faturei.
Opa, contrário, contrário. Investi 100 Deixa mil, 100. faturei 80 mil. Então, esse é meu. Tu não tenta buscar um? Hum? Não tenta buscar um, empatar? Ah, não. Eu não tento, mas não é ruim, tá? Não é ruim. Tem que saber. Vai muito de como projetou. Tá vendo aqui, ó? 0,82? Quando começa a bater assim, sabe por quê? Dá uma confiança tão grande para quem já está acostumado a entrar no lançamento tudo estourado, devendo 100 mil, 120 mil e ter que correr atrás. Se olhar e falar, tô devendo quanto? 10 mil? Fala, 10 mil é? Ah, põe mais um pouco para dentro. Deixa eu ver. Porque você fica confiante que vai dar bom. E tudo bem, você sabe as métricas, você tem mais controle, né? Então aqui é bem comum ter esse ROAS, né? E só para esclarecer, o faturamento, existe o ROAS da venda de ingresso e o ROAS total. Porque na venda de ingresso, eu tenho aqui, ó, faturamento total. Eu acho que não vai aparecer aqui. Sim, ó, é ingresso, order bump do ingresso, upsell do ingresso. Entendeu? Então, tem gente que olha o ROAS da venda do ingresso. Fala, não confunde minha vida, não. Eu quero somar isso, mais isso, mais isso. Aí Isso. sim, eu tenho o ROAS da captação, né? Porque vai vender ingresso? Vai. Você tem que ter order bump e upsell. Não vai só com o produto do ingresso, não. E sobre a questão que você falou, Wesley, de lançamento pago, de qualificar melhor o cliente, sim, ele qualifica, né? Ele traz uma qualificação maior. O problema que eu vejo de fazer isso muito cedo é que ele não constrói branding, audiência, tanto quanto o gratuito. Entendeu? Então, a gente teimou uma vez lá, não, vamos fazer um pago, vamos. Eu olhei lá e falei, cara, não vai ter ninguém. Não, vai dar bom. Ah, vendeu 3 ingressos. Eu falei, aí, ó, não vai dar. Pra você fazer lançamento pago, você precisa ter uma atração forte no orgânico já, sabe? Você não tá se preocupando em, tipo, crescer sua audiência mais. Então, No pago, tu falou que quando tu vende o ingresso, tu já toca um order bump e um upsell na venda do ingresso. às vezes 3 order bumps, às vezes 3 upsell. Caramba. Eu vou socando coisa lá. Eu testo, tá? Tem que testar, mas começa assim, o começo de um. Ah, vou fazer um lançamento pago, tá? Ah, mas eu não tenho um produto. Tem sim, vende a gravação. Só como assim? Eu falei, Sim. ué, você não vai fazer um evento? Vende a gravação do evento, mas só no order bump. Perdão, só no upsell, ou no order bump. Mas testa. Coloca um order bump, testa. Ah, tantos por cento. Tira o order bump, coloca de upsell, testa. Porque às vezes o produto converte mais no upsell do que no order bump, é muito louco. Vai do copy, vai do quão difícil é. Eu já vendi ingresso de 47 e o upsell de 3 mil reais. Eu já vendi ingresso de 1.000 reais e o upsell de 10 mil reais. Eu já vendi também no meu caso aqui, ingresso 97 e upsell de 300. Então tem que testar, não tem muita regra não. Aí o pessoal fala, mas se eu cobrar muito do meu cliente, ele não vai comprar lá na frente. Eu falei, depende, como é que é o potencial do seu cliente e o que que você está prometendo. Então é uma arquitetura complexa de fazer. Não é A mais B igual a C. Tipo, é o famoso caso de 1 mais 1 é igual a 6. Aí você fala, hã? Eu falo, pois é. Não é 2 não. É esquisito. É diferente. Entendi. Estamos lidando com gente, né? Gente não é tão óbvio. Mas, sites, dúvidas, dores. Acho uma sacada massa foi a do que o Gabriel deixou sobre o produto físico. Acho que agora tá bem na moda, né? Esse negócio de livro físico. Livro físico. E vou te falar, Uhum. ele tem um lançamento redondinho disso, viu? Eu fiquei surpreso de ver. Sim. Surpreso. Surpreso. É uma, é, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Entregar coisas físicas hoje em dia é mais fácil. Quando a gente estava em 2000, eu lembro, tinha que entregar livro, Cardio Papers. Livros assinados.
Aí tinha que pedir pro expert assinar 200 livros e a logística de entregar custava 60 mil reais de custo mesmo dessa brincadeira. E a logística era um caos. Hoje em dia fica bem fácil entregar, né? Então, eu pensaria. Exemplos, testes. Já reparou que tudo que era antigo tá voltando? Hoje todo mundo, a minha filha hoje, que queria um Kindle, ela agora só quer livro físico. Bob Goods. Eu só escuto falar. Não, minha filha tem 23 anos já. Não, ela só quer livro físico agora. Você não tem idade pra ter filha de 23, não? Tá certo? Eu tenho sim, eu sou velha. Ela já é avó. Eu já sou avó. Ah, tá errado, Alexandre. Isso daí é mentira dela. Não, tô falando sério, eu tenho 43 anos. Sério mesmo? Aham. Esse Eu sou pessoal vó que é garota. precoce. Ó, garoto. Eu sou vó garota. Boa, garota. Boa. Eu sou a avó que tem o piercing e tatuagem. Faz lançamento do hospital. Exatamente. É a boa e velha jovem senhora. Uma jovem senhora. Tá Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre low ticket, né? Da gente de começar com low ticket. Fazer o inverso. Porque hoje. Eu não entendo muito bem, não, porque tem gente que fala que o nosso produto, o meu do Alexandre, não é um high ticket. Eu já acho que é um high ticket. Não. Porque. Não é high ticket? Não, porque você tá lidando com engenheiro e cobrando 3, 4 pau, não é? É, a gente vai aumentar agora. Não. Para engenheiro, eu diria que um high ticket seria na casa. Ó, engenheiro ganha em média quanto, Alexandre? Uns 8, 9? Um júnior é 8, 9. Uns 8, Na 9. verdade, um júnior ganha 11. Então, né, vamos subir essa régua aí. Vou colocar em média 10? 10, 11? É. Por aí? É. Isso. Então, eu acho que um high ticket para eles começaria em 50. Meu Deus. Eu tenho um high ticket montado, mas ele tá na casa de 15. Quer dizer, eu queria 25, mas deram um valor inicial de 15. É. Só que esse modelo agora, ele tá um pocket. Algumas coisas, muita coisa eu tirei, ele tá um pocket. Então ficou tipo a mentoria. Eu vendo um cursinho, eu vendo a mentoria ao nível de um cursinho. Eu não falo isso, No mas valor de cursinho, né? isso, valor de Mas eu cursinho. pensaria assim, é uma conta meio burra, tá? Que eu faço. Não é muito inteligente, não. Tem muito da minha experiência voltada, mas assim, eu pego mais ou menos o quanto a pessoa ganha, e aí eu pego 30% do quanto ela ganha. Né? Tem um monte de teoria, mas eu não vou explicar, não. Não faz sentido. 30%. No caso do engenheiro, vou colocar ali 3 a 4 mil reais, sabe? Aí eu pego isso daqui e multiplico por 10, entre 10 a 15. Poderia só multiplicar por um número de uma vez, né? Multiplicar por 3. Mas eu sempre faço isso. Eu vou para 30%, tenho uma noção da parcela, e aí eu vejo se é anual ou semestral, porque o seu é anual, né? É, anual. É anual. Entendeu? E aí eu vejo se é anual ou semestral e multiplico pela quantidade de meses. É uma continha mais ou menos assim. Então, a minha mentoria, por exemplo, não é high ticket. A gente vende por 15 mil por 6 meses. Eu olho para ela assim e falo, tá no limite, né? Mas a gente tá colocando como high ticket, mas é um high ticket baixo, né? Não é muito alto. É um high ticket baixo. Vai ser um dia, mas ainda tá barato. Vai. Valeu? Valeu. Valeu. Então tá bom. Ó, espero que vocês saiam daqui com uma visão diferente sobre métricas, tá? Com mais clareza. Pelo amor de Deus, não precisa aplicar tudo de uma vez, não precisa aprender tudo de uma vez. Se quiserem conhecer Dash, se não for cliente do Dash, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube por um tempo lá. Marca uma call com a galera, pede para eles apresentarem para vocês. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me chama no Instagram. Sou eu mesmo que falo, né? Amanhã não. Não tô nesse nível e acho que não vou chegar nunca. Né? A ideia é que a gente converse e na próxima aula, na quarta que vem, mesmo horário, 2 da tarde, a gente vai falar sobre métricas ainda. Eu vou procurar matar o perpétuo e sessão estratégica. Tá? Se tiver alguma coisa que vocês queiram que a gente aborde nas próximas aulas, avisa. Fala, Felipe, tem como falar disso? A gente põe no cronograma lá. A gente tem um cronograma de pelo menos 62 temas. Mas a gente pode mudar a ordem dos temas. Tá bom?
No mais é isso. Toda quarta-feira a gente vai abrir o Zoom aqui. Fica de olho no grupo. Por favor, chame os amigos. Manda pra dentro da comunidade lá. Eu vejo vocês lá, tá bom? Para de fazer coisa no achismo, tá? Por favor. Olhem em Beleza, métricas. obrigada, Felipe. Até mais. Tchau, Tá, tchau. obrigadão. Valeu. Se eu fosse Valeu. você, eu impulsionava essa live. Qual que é? Se eu fosse você, eu impulsionaria essa live aqui. Eu também acho, principalmente pra gente que é Baby Shark, que tá começando. Vai dar porque ROI. vai. Eu não consegui entender. Impulsionaria, foi isso? Colocaria no pago. Faremos. Faremos. Vou seguir. Tá? Principalmente pra quem tá começando com tráfego. Vai ser no YouTube, mas impulsionaremos. Valeu. Divulguem. Ótimo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.